Gente, sejam bem-vindos a mais uma live, né? E o eco porque a casa porque tá faltando as partes de sofá, essas coisas que chegam tudo hoje. A gente comprou tudo novo. E também, na verdade, nem pode pôr ali agora porque tá... Como é que chama? Nem pode pôr aqui agora essas coisas de sofá, porque ainda tá mexendo em gesso, pintura. E gesso é um trem que, mano, não tem lógica não, mano. Gesso é o trenzinho que suja. Vocês não têm noção. Mas, para quem tá acompanhando a saga, evoluímos bastante. Só do fato de eu ter pulado para dentro da casa, pulado para dentro da obra, tá? Porque, ó, você que pensa em um dia reformar, construir, aprenda. Obra não acaba, você desiste dela. Então, ela não acabou, né, gente, a obra. Eu desisti dela, pulei para dentro dela. Por quê? Porque daí agora as coisas estão andando 10 vezes mais rápido do que as coisas andavam antes. Ontem já aconteceu 1 milhão de coisas que já não teria acontecido se não tivesse pulado para dentro. Então, eu estava até falando com o pastor Bruno. Olha, pastor Bruno, tem certeza que não tem lugar nenhum na Bíblia? Aquele que passar por uma reforma ou aquele que construiu uma casa tem fila preferencial no céu? Não, mano, eu tenho certeza que alguém que não achou ainda, ou ao traduzir eles tem errado. Não tem lógica não, velho. Alguém já passou por reforma? Ou já construiu? Você tá doido, velho. Vocês não têm noção, não. O cara tem que ter direito à fila preferencial no céu. Ele não pode chegar e pegar a fila comum, não, mano. Não pode de jeito nenhum. Bom, temos aí 3 minutinhos pra galera chegar. Enquanto isso... Nossa, esse ar tá me incomodando. Eu vou lá pra fora. Prefiro ir lá pra fora. Vamos lá pra fora. Se eu tiver que escolher... Peraí só um pouquinho. Se vocês acham que aqui dentro tá bagunçado, vou mostrar vocês aqui fora. Assim que eu conseguir abrir a porta. Calma aí, 10-0 pra ela. Não ia conseguir abrir nunca, né? Colocaram um trem atrás da porta ali. Como que a gente faz a live com vista da natureza? Faz de conta que não tem esse monte de andaime, esse monte de gambiarra aqui, que é só uma paisagem linda do Windows. Qual Windows que tinha paisagem verdinha? Windows XP. Faz de conta que nós só estamos nas colinas do Windows XP. E o que importa é o conteúdo hoje, não o contexto. Tá? Conteúdo. O eco lá tá muito ruim. Beleza. Pronto, tá? Faz de conta que... mano. Vídeo no Brasil, se não tiver uma parede não rebocada atrás, ó, já vai a primeira dica de engajamento do planeta Terra no Brasil. Vídeos tem que ter uma parede não rebocada ou não pintada atrás. Tem que ter um buraco igual aquele que você tá vendo ali no canto ali, ó. Que aumenta o engajamento, conecta mais com as almas das pessoas, porque ele está muito mais próximo da realidade delas. As pessoas se conectam, por incrível que pareça, já começou a aula, tá? Por incrível que pareça, as pessoas se conectam muito mais com isso. Olha aqui, eu falando com vocês, tá? As pessoas se conectam muito mais com isso aqui, de fundo. Presta atenção, que isso aqui já é aula, já é antes de fazer a oração. Elas se conectam muito mais com isso de fundo do que com isso de fundo. Tô falando sério. Vocês estão achando que eu tô zoando, vocês estão rindo. Eu tô falando sério. Sabe por quê? Porque é muito mais próximo da realidade das pessoas e muito mais próximo do que o cérebro dela. Quando ele vê esse fundo aqui, por exemplo, o fundo do Windows Vista aqui, ele fica pensando assim, mano, esse maluco aí foi lá, arrumou um canto, mó nada a ver, e tá tentando meter uma Java e me vender alguma coisa. Então o cérebro cria uns certos bloqueios. Quando você coloca um fundo real, original.com, que nem esse aqui, aí dá pausa. Aí você conecta 10 vezes mais. Por quê? Porque está mais perto da realidade. Juro, tá? Prestem atenção. Vocês estão achando que eu estou brincando e a aula já começou, tá? E a aula já começou.
Para vocês terem ideia, isso é porque você vê porque o Carlinhos Maia e essas pessoas que são grandes e grandes influenciadores, eles têm um alcance muito grande. Por quê? Ao mesmo tempo que eles mostram uma vida muito distante da realidade do seguidor, eles também mostram o tempo todo uma vida muito próxima da realidade do seguidor. O Carlinhos até usa o termo modo rico, vou ativar o modo rico. Vou ativar o modo pobre, sei lá como que é que ele fala. Mas deixa eu fazer uma breve oração para a gente poder começar nosso conteúdo. Antes disso, você tem que compartilhar a live, né? Compartilha a live aí, gente, não custa nem um centavo para você. Seu dedo não vai cair, eu juro. Olha o que acontece quando você não compartilha a live, ó. Tá vendo meu dedo aqui, ó? Fez um machucado no dedo, ó. Aí, ó, se você não compartilhar a live, vai dar um machucado no seu dedo. Tô brincando. Esse machucado aqui é que eu tinha uma verruga e a doutora Thalita me matou com 3 tiros de laser lá, que putz grila, viu, mano? Eu falei, era melhor amputar o dedo que doía menos. Mas agora diz que vai morrer essa verruga. As outras que eu tinha já foi tudo embora. Vamos fazer uma breve oração pra gente poder começar? Para não dar verruga no dedo de vocês. Compartilha com todo mundo. Se não der verruga, eu vou levar vocês lá quem não compartilhar, eu vou levar vocês lá na Thalita para ela poder dar um choque de laser no dedo de vocês, igual fizeram comigo aqui, igual na tortura que fizeram comigo. Vou fazer uma breve oração e a gente já começa, tá? Papai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essas pessoas incríveis que estão conectadas aqui nesta manhã. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, por esse ar livre, por esse ar que respiramos, por esses pássaros que cantam, pelos alimentos, pelo sono, Senhor, pela noite, pelos filhos, pela família, por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, também pelas lutas. Obrigado, Senhor, pelos desafios que o Senhor nos manda. Obrigado, não que o Senhor nos manda, porque o Senhor não nos manda nenhum desafio. O Senhor só nos manda coisas boas. Mas obrigado pelos desafios que o Senhor nos permite passar. Porque bem sabemos que cada desafio que a gente passa, a gente se torna muito melhor e muito mais forte. Assim como o Senhor permitiu que Jó passasse pela prova para que o Senhor desse a ele uma nova virtude, entendemos que os desafios da nossa vida são permissões do Senhor para que nós alcancemos e conquistemos novas virtudes em nossas personalidades pessoais. Pai, que nós possamos ser hoje melhor do que ontem e que o Senhor continue moldando em nós um caráter parecido com Cristo. É o que eu te peço, Senhor, todas as manhãs. Derrama sobre nós a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que só o Senhor pode dar. Porque a tua palavra diz que aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor. Nós estamos pedindo a ti, Pai. Nós clamamos por sabedoria. Derrama sobre nós a tua sabedoria, o teu entendimento. E ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade. Transformando aquilo que nós entendemos, como diz em Romanos 12. Transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qualquer que seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eis aqui um povo, Pai, 3.000 pessoas já, às 6h10 da manhã, clamando por sabedoria, clamando por mais de Ti, clamando por se parecer mais contigo, Pai. E o Senhor diz que onde houver 1 ou 2, o Senhor também ali estaria. Então nós temos certeza que o Senhor também está conosco. Então seja bem-vindo também a essa live. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos antecipadamente pelo dia extraordinário e maravilhoso que todos nós vamos ter, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você concorda com a minha oração, é só você dizer amém. Eu concordo com o coração do Kaiser. E aí tá feito o brick, como diz em algumas cidades. Tá feito o brick, já concordamos, já ligamos na terra, cumprindo o que está escrito nas próprias escrituras. Tudo aquilo que você ligar na terra está ligado no céu e já está ligado. E aí já começa a valer. Vou fazer um trem mais doido aqui, não é para dar engajamento, tá? Eu tinha que filmar o setup de live. Olha isso aqui, gente. Isso aqui. Pena que a minha mulher não acorda cedo. Se a minha mulher acordasse cedo, aí ficou bem melhor o enquadramento. Enquadramento é tudo. Se você é gordinho, valorize os ângulos, cuidado. Nunca filme de baixo pra cima, que você fica um leitão. Entendeu? Você tem que filmar de cima pra baixo. Que já dá uns... Eu já tô passando os truques tudinho pra vocês. Tô passando os Paranauê tudo. Não tô escondendo nada. Entendeu? Então beleza. Mano, meu setup de live tá muito massa. Tá vendo? Nessas horas que eu não tenho videomaker. Eu falo que você que as minhas coisas acontecem e as pessoas não vê. Tô aqui com a lata, suportando o tripé. E vamos embora pro nosso conteúdo, que é o que importa. Vamos lá. Vocês lembram
do que nós estamos falando essa semana. Estamos falando do nosso método AQC, Alpha Quebec Charlie, tá? Alpha Quebec Charlie, ou melhor, método atração, qualificação e conversão. A gente passou aí os últimos 2 dias falando muito sobre atração, e dentro de atração, nós falamos sobre os tipos de atração, né? Os tipos de tráfego, tráfego pago, tráfego orgânico, os tipos de tráfego real. Nós fizemos várias analogias ontem com relação ao gestor de tráfego. Gestores de tráfego ficaram chateados por eu comparar ele com aqueles caras que ficam mandando os carros para dentro dos puteiros. Mano, é a mesma coisa, entendeu? É gestor de tráfego, o tráfego tá vindo, você fala, entra aqui, entendeu? Tráfego de carro. Então, entenda, hoje, nós também falamos ontem sobre influenciadores digitais, sobre os segredos dos influenciadores digitais. Inclusive, ontem eu até tive uma festa com os influenciadores digitais aqui da minha cidade, foi bem legal. Até agradecer o pessoal que faz parte aqui, a Carolzinha aí também na área. E hoje nós vamos falar para vocês sobre autoridade, tá? Autoridade é uma parada muito louca e é algo que todo mundo busca, mesmo que ele não saiba o que é autoridade, tá? Mas eu vou só ler para vocês aqui, ó, que eu tinha anotado os tópicos. Nós falamos também nas primeiras sobre intencionalidade, né? Sobre as notícias, sobre os truques do Elon Musk, né? Como que o Elon Musk faz para fazer toda a imprensa do mundo falar sobre ele, sobre o tema que ele quer, ele, o Richard Branson e outras pessoas. Nós falamos e deixamos claro que publicidade é publicidade. Não existe publicidade negativa, não existe publicidade negativa, só existe publicidade. Legal os passarinhos cantando, né, gente? E hoje nós vamos falar sobre autoridade. E aí o que eu quero que vocês entendam? Primeiro eu vou explicar para vocês o que é autoridade. Deixa eu até anotar aqui para eu não esquecer. Tá? Eu não abri o pai dos burros. O pai dos burros é o Google. Eu não abri o pai dos burros para pesquisar ali o que é a autoridade. Tá? Autoridade, eu vou explicar para você no meu contexto, naquilo que eu entendo, tá? Autoridade é uma pessoa, é um título a quem você confere a alguém em uma determinada área ou assunto que lhe dá destaque superior a você. Nossa Deus, ficou tão bacana que eu vou até pesquisar no Google o que o Google diz sobre autoridade. Direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar ou de se fazer obedecer. Entidade que detém esse direito, tá? Mas no Google tá errado, quem tá certo é nós, tá? Então, autoridade, velho, é, na verdade, alguém que você tem na sua cabeça como referência. Vamos lá, vamos fazer uma pequena analogia aqui sobre autoridade, um pequeno exercício para a gente identificar se você está alinhado com o fato das autoridades ou não. Quem acompanhou a época que o Brasil, a época do boom do UFC no Brasil, lembra quando todo mundo parava para assistir as lutas do UFC? Todo mundo parava, mano, as lutas do UFC. Naquela época tinha uma pessoa, eu não vou falar o nome, que era uma autoridade. Me diga, quem era essa pessoa? Vamos fazer uma perguntinha para vocês entenderem sobre autoridade e já começar a aula de autoridade, tá? Quem era a pessoa que, quando disseminou o UFC no Brasil, todo mundo falava sobre luta de UFC no Brasil, tinha uma pessoa que era autoridade. Todo mundo acertou aí, ó, só dava Anderson Silva. Na época da Fórmula 1, na época o brasileiro sempre foi apaixonado por Fórmula 1. O brasileiro gostou muito de Fórmula 1, né, gente? Mas teve uma época que ele gostou muito mais. Qual a época que o brasileiro gostou muito mais? Quem que pilotava? Quando o brasileiro não perdia um domingo, quando o brasileiro acordava de madrugada para poder assistir uma corrida de Fórmula 1, quem que é? Era o Ayrton Senna. De boxe, tem gente aí falando sobre Popó. Mano, então assim, ó, entenda que autoridade é isso aí, ó. É esse top of mind que vem na sua cabeça. Top of mind é o primeiro nome que veio na sua mente quando você pensa sobre um determinado assunto ou sobre um determinado coisa. Qual que é a sua função? Qual que é o seu objetivo dentro dessa área, dentro do AQC, quando a gente fala de atração? É que você seja uma autoridade, tá? É possível gerar autoridade sem parecer? A Neia Biomagnetismo perguntou. Sim, é possível, mas você não vai gerar autoridade para você. A autoridade é muito mais forte com pessoas, tá? Porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas.
tá? Se fosse você, eu notava isso. Pessoas se conectam com pessoas. Se você parar para... A gente falou, eu sou novo, eu não peguei essa época. Eu também não peguei essa época do Ayrton Senna, não. Só lembro o dia que ele morreu. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo, eu lembro como que foi e tudo mais. Uma autoridade é aquela pessoa que quando você pensa em um assunto, quando você pensa em uma determinada coisa, aquela pessoa é a primeira pessoa que vem na sua mente. E aí, por que é importante você ser uma autoridade? Você se tornar uma autoridade? Porque, primeiro, o que vende é autoridade, tá? O que vende é autoridade. Grandes marcas, você pega assim, vou dar um exemplo aqui que eu não gosto, tá? Eu não gosto de carro da Toyota, não gosto. Mas você tem que concordar comigo, se você entende alguma coisa sobre carro, que a Toyota, ela tem uma autoridade no Corolla ou no carro específico que ela faz, que coloca ela na frente dos concorrentes no sentido de ela cobra mais caro por um produto inferior e ainda assim ela vende mais. Uma outra coisa interessante sobre a Toyota nesse ponto é que ela também, né, por exemplo, no caso de um Corolla, eu entra muito carro para mim nos negócios, tá? A Toyota, ela é o único carro que quando chegava quando chegava em estoque para mim em algum negócio, era carro que eu conseguia vender ele acima do preço de tabela FIPE, às vezes, e não só abaixo do preço como é normal. Então assim, é isso que eu quero que vocês entendam. Mas por que eu não gosto de Toyota? Porque aquilo que é importante para mim é diferente daquilo que é importante para a maioria das pessoas que consomem o carro. Então eu quero que você entenda uma coisa muito importante, eu quero que você anote essa chave aí. E para você tem que ter todo dia, depois da live, tá? Você tem que ter pelo menos umas 3 tarefas que você tem que mudar na sua vida imediatamente, tá? É o quê? Uma coisa que você tem que entender e anota. As pessoas compram pelos motivos deles e não pelos nossos, tá? Então, a mesma coisa que faz alguém querer comprar o Toyota pode ser o motivo exato pelo qual outras pessoas não querem comprar o Toyota. Por exemplo, tem gente que gosta muito do Toyota, do Corolla, porque o Corolla é muito... as pessoas estão falando assim, ele não vai para oficina. Beleza, o Tesla também não, né? O Toyota não vai para oficina, ou o Toyota não sei o que. Só que, por que eu não gosto? Porque ele não tem tecnologia. Eu sou um cara nerd, eu gosto de tecnologia. Você entra lá, o carro não tem Apple CarPlay, mano. Pra mim, o carro pode ter isso aqui, ó, pra sentar, ó, uma lata de concreto pra você sentar, uma lata dessas de batelagem. Se tiver Apple CarPlay, se tiver conectividade, mano, se for smart, pra mim o carro tá maravilhoso. Só para vocês entenderem a minha analogia e explicando para vocês o conceito aí sobre a autoridade, que também se destaca como referência, tá? Uma outra palavra para autoridade é referência. E aí eu quero falar, agora que vocês entenderam o que é autoridade, vocês já têm na mente de vocês quem é a autoridade para vocês em marketing digital, quem é a autoridade para vocês em finanças, você tem para vocês assim, quem é a autoridade para vocês em publicidade, propaganda, quem é a autoridade para qualquer coisa. Aí eu pergunto, quem é a autoridade do seu nicho, do seu segmento, ou do produto que você oferece, ou do serviço que você disponibiliza para o mercado? Quem é a autoridade? Se a resposta não for você está no lugar certo. Que daí você vai aprender a ser você essa resposta. Você tem que ser autoridade. Você tem que colocar isso para fora e você se tornar a autoridade do seu business. Então, eu estou limpando a mão toda hora aqui, porque tô num trem aqui que tá cheio de gesso aqui, lá dentro tava dando eco, então não rola. Vamos lá, vocês entenderam, gente, rapidamente aqui, vocês entenderam o que é autoridade, né? Vocês entenderam que é importante você se tornar autoridade do seu business? Vou só explicar para vocês assim, rapidamente, em termos de resultado, o que muda quando você se torna autoridade e quando você não se torna. Eu já era multimilionário na minha empresa, com o meu business, no meu segmento, quando eu decidi me tornar autoridade do meu segmento. Só que o meu faturamento era muito menor e eu cresci 10 vezes, 20 vezes mais, simplesmente por aparecer. Porque pessoas se conectam por pessoas, com pessoas conectam com pessoas. Lembra aquele termo que eu falo sempre? Tem gente que fala B2B, B2C, B2B, B2C. Não é B2B nem B2C, my friend, é H2H. De humano para humano. Muitas pessoas que fazem negócios com as minhas empresas
fazem por uma identificação pessoal que ela tem com o proprietário. Muitas pessoas, não vou dizer que é todos, é claro que não faz sentido ser todas, mas muitas fazem porque teve ou tem uma conexão com uma pessoa. Aí por que eu não acredito em B2B, B2C, tá? Porque B2B, que fala assim, empresas que vendem para empresas. Mano, mesmo que você venda para uma empresa, lá dentro daquela empresa vai ter um ser humano de carne e de osso que é quem vai tomar a decisão. Gostei do o H2H também serve para heart to heart, coração para coração. Eu falo sempre de human to human, mas gostei do heart to heart, de coração para coração. Então não tem B2C nem B2B, é C2C, de coração para coração. Porque mesmo que seja uma corporação, mesmo que seja uma empresa, você vai ter um ser humano lá dentro que vai tomar a decisão de compra ou de não compra. E esse ser humano, ele se conecta muito mais com outro ser humano do que ele se conecta com qualquer tipo de marca, tá? Então, tem gente que me perguntou assim, mas o proprietário pode ficar sobrecarregado? O Adriano Mendes mandou. Não, mano, não. Pelo contrário, você é o maior ativo da sua empresa. Coloque isso na sua cabeça. Não existe nenhum influenciador digital que você vai conseguir contratar, que vai conseguir trazer mais vendas para o seu negócio do que você. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que o Carlinhos Maia fez muito resultado pro número de alunos que nós temos no Iluminado. E sim, ele fez muito resultado. Ele trouxe praticamente 12 mil alunos. Mas nós temos quase 100 mil alunos. Então, preste atenção. Mas então é outros influenciadores? Não. É a autoridade. É o skin in the game. A pele em jogo. É a pele no risco. É você lá dando a cara. Porque as pessoas elas se sentem muito mais confiáveis. Por isso que você vê tecnologias tentando se parecer com formatos mais humanos, sabe? As tecnologias, você pega assim um carro, você vê que o carro ele tenta colocar o farol de um jeito que fica uma exposição de 2 olhinhos e uma boquinha e um negócio, porque um humano ele se familiariza muito mais do que o outro. Eu amei o que o Edson mandou assim, no Nordeste é de Zé pra Zé. Eu gostei dessa. Eu vou usar essa que eu chamo todo mundo de Zé, ô Zé, ô Zé, ô Zé. Então é Zé. É Zé, é de Z pra Z, tá, gente? De Zé pra Zé. Então, 6 minutos e 20, já explicamos o que é autoridade. Ficou claro, né? Ficou claro também que é importante ser autoridade do seu negócio? Mas o que eu caio? Eu tenho medo de ser autoridade do meu negócio, porque eu não gosto de aparecer, porque eu vou me expor e tal. Então, my friend, I'm sorry. Se você não acredita no seu business, como que você espera que o seu cliente acredite no seu business? Como que você espere que os seus clientes... E eu vou dar mais um exemplo para você. É tão importante você quebrar essa crença limitante que tem em você e virar essa chave, porque ela até te força a ser mais não existe mais melhor, ela te força a ser melhor, ela te força a ser muito mais profissional, porque pensa, quando a minha empresa não tinha minha cara, se acontecesse alguma coisa, a empresa foi pro beleléu, tá de boa, ninguém nem sabia que eu era dono e tal, Não rola. Agora, todo mundo sabe quem sou eu. Por que eu comprei o Iluminado dos meus sócios? Eu não precisava ter comprado o Iluminado dos meus sócios. Eu não precisava, mas eu comprei por quê? Porque a cara que estava por trás do Iluminado era a minha cara. E eu precisava, eu tenho uma responsabilidade. Aí, mestre Janguier na área também, bom dia. Eu precisava e eu tinha que fazer uma entrega de respeito por aquilo ali, porque senão podia prejudicar todos os meus outros negócios, podia prejudicar a minha família pessoal, podia prejudicar todo o contexto. Então entenda que você ser uma autoridade, você abrir, colocar o rosto, empresa, você dá a cara a tapa dentro do seu negócio, dentro do seu business, vai te aumentar muito a sua autoridade, a sua referência naquele assunto. As pessoas vão te respeitar muito mais. O Janguier tá aí. Janguier você vê a capa da Forbes do Janguier, tá assim, Titã da educação. Então, beleza. Se a Forbes falou que o cara é o Titã da educação, quem é você, Zé? Então, beleza. Entenda. E com isso, eu vou falar. Eu, Kaiser. Vocês me conhecem, quem me conhece há muitos anos sabe. Eu sempre bati no peito com o maior orgulho. Eu só tenho a 7ª série, blá, 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 blá. Eu sentei com o Janguier, com a esposa dele, em um jantar, em Paris, né, que ajudou também, porque o ambiente, as pessoas transformam. E, mano, com 10 minutos de conversa,
eles me convenceram que eu estava sendo um idiota de tentar, e com muita... Eles não me convenceram batendo, eles me convenceram com muita naturalidade. Eles me fizeram eu mesmo perceber que eu estava sendo um idiota de ter orgulho de ter a 7ª série, quando eu posso ter qualquer título que eu quiser. Entendeu? Então, eles me convenceram e virou uma chave. Eu já saí de lá falando assim, poxa, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer isso. E aí, preste atenção, que curioso. Qual foi? O que eu pensei? Primeira coisa, pensei, vou perguntar para o Janguier e para a Sandra qual faculdade eu faço e qual até curso que eles me recomendam. Por quê? Porque é a autoridade. Um outro exemplo, bem mais simples, mas também real. Quando eu estava mexendo com... Vocês lembram quando eu estava construindo a máquina do pedal gel? A máquina que fabrica o pedal gel ali rapidão? E quando eu estava construindo aquela máquina que fabricava o pedal gel, eu tive que estudar uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu tive que estudar um negócio chamado automação pneumática industrial. Eu não sabia nem o que era isso, se era um trem de comer. Se eu soubesse que esse trem existisse há anos, eu já tinha isso nas minhas empresas há muito tempo. Há muito tempo. No entanto, eu não sabia. Por quê? Porque até aquele dia eu não tinha precisado dessa informação. E aí, o que eu fiz? Eu fui pesquisar na internet sobre aquilo. Automação pneumática industrial. E aí, mano, tinha um canal no YouTube com 15 mil inscritos. Pega essa chave. Inscritos, seguidores, número de pessoas assistindo live, são meras métricas de vaidade. E métrica de vaidade não paga a conta de ninguém. Você nunca vai conseguir chegar, mano, eu quero pagar a conta aqui porque eu tenho 1.800.000 seguidores. Mano, eu quero fazer isso aqui. Não, são métricas de vaidade. Faturamento é métrica de vaidade. O que importa é lucro líquido distribuído no bolso do acionista, tá? Com empresa, é isso que importa. E por que eu estou explicando? Porque muita gente desiste de fazer algo porque os números não são os números do vizinho. O vizinho, gente, o vizinho é o vizinho. Deixa o vizinho ser o vizinho. Não compara o seu capítulo 1 ou o seu capítulo 2 com o capítulo 50 do seu vizinho. Você não sabe o momento que ele está vivendo. E para este cara, por exemplo, que eu abro um canal de uns 15 mil inscritos, eu não lembro exatamente quanto, o site, mano, eu sou uma pessoa que só compro em site que eu confio, site de referência, site top e tudo mais. O site era bem ruim, tá? É bem ruinzinho, né? O site da empresa. No entanto, o cara tinha vídeos no YouTube, tá? O cara tinha vídeos no YouTube e dos quais, eu vou até pensar assim, automação pneumática industrial. Aí a gente pega os primeiros vídeos, tá? Por exemplo, o primeiro vídeo do cara tem 4 anos. Olha, presta atenção à importância disso tudo, tá? Que vocês vão entender que vai costurar tudo dentro do assunto de autoridade. Você vai entender por que você tem que colocar a sua cara e fazer a sua parte. O canal tem 13.900 inscritos. Este vídeo, que é exemplo de automação industrial pneumática na prática, tá com 73 mil views. E foi por esse vídeo que eu comecei a ver ele. Aí eu vi um vídeo, vi 2, vi 3, vi 4, vi 5, vi 6, vi 7, vi 8, vi 10. Eu vi 10 vídeos e eu aprendi tudo que eu tinha que aprender sobre automação pneumática industrial em um final de semana. Aí, um fato curioso. Fato curioso que as pessoas perguntaram assim, eu tenho que aparecer? Em nenhum momento o cara aparece. Fica só a mão mexendo no negócio e a voz dele no fundo. Tá a voz do cara no fundo e tá a mão mexendo ali e ele explicando, isso aqui é um atuador pneumático, ele funciona assim, isso aqui é um não sei o que, ele funciona assim, e cada um, e ele explicando, e aí sabe o que é interessante? Beleza, aprendi o que eu precisava sobre automação pneumática industrial. Agora eu precisava construir uma máquina para fazer a automação ali dentro do pedal gel. Eu vou dar um bônus, né? Vou dar um presente para quem adivinhar onde foi que eu fui comprar as peças que eu precisava para poder fazer a máquina que eu precisava de automação. Tem alguém aí que consegue chutar? Né? Dá um delay aí, dá um tempinho que dá o tempo de vocês receberem chegar a pergunta até você. Eu não vou desativar o comentário porque eu gosto da interação com todos vocês. Os pidão é pidão, gente. Deixa eu explicar uma coisa para você, para quem pede, tá? Quem pede é escravo de quem dá. A Bíblia é igual quem toma emprestado. Ele fala que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então não tem... As pessoas ficam só pedindo, esperando as coisas caírem do colo. Elas nunca vão conseguir alcançar nada. Exatamente o que vocês acertaram aí, ó. Eu comprei tudo da loja do cara. Entendeu?
Tem gente que falou assim, eu vou lá no AliExpress. Não, mano, sabe por quê? Porque quando quem te revela a solução de um problema, ou melhor, quem te mostra um problema que às vezes você nem sabia que existia, ele se torna automaticamente autoridade na sua mente sobre aquele problema. Entendeu? Então, autoridade, né? Só para entender. Primeiro eu expliquei o que é autoridade, ficou bem claro, né? O que é autoridade, né? E esse canal, até dando honras, dando direito, dando honra a quem merece honra, o canal chama Master Automação Industrial. Master Automação Industrial. E eu vou falar com você, eu pretendo fazer uma máquina nova gigante, eu descobri que eles fazem tudo. Não precisava nem eu ter feito. E sabe o que é interessante? Presta atenção na melhor parte. Melhor parte para virar a chave em você que não quer aparecer. Eu nunca falei com o dono. Ele nem sabe que o Kaiser existe, provavelmente. E eu vi os vídeos no canais dele e comprei as peças de todos que eu precisava para poder fazer o negócio. Entende? Mas Kaiser... Mano, a autoridade é aquele que ensina, tá? Caso não tenha virado a chave na sua cabeça ainda, vira a chave. A autoridade é quem ensina. Toda vez que você estiver ensinando sobre um determinado assunto, ou que alguém estiver te ensinando sobre um determinado assunto, você vai automaticamente, no seu subconsciente, identificar aquela pessoa como autoridade sobre aquele assunto ali. Então, mais uma vez, eu volto a repetir para você. Quem é a autoridade no seu ramo, no seu nicho, na sua área? Eu quero que você você faça um exercício hoje e pense assim nas coisas que são do seu cotidiano, faça uma pesquisa mental e coloque em primeiro lugar os nomes que vêm primeiramente. Pesquisa, por exemplo, ramos de atuação e você chega nos top of minds da sua mente. Chega naqueles que são as pessoas, os nomes que são os mais importantes. Então, por exemplo, aqui na minha cidade tem uma ótica, quase todos os meus, na verdade todos os meus óculos são de lá, né? E a gente já é cliente de lá há anos, assim, tem 5, 6 anos que a gente é cliente já. Quando se fala em ótica, é lá. A gente não olha em outro lugar. Quando eu quero um óculos, eu mando para a pessoa e falo, eu quero esse óculos. Se ela não tem o óculos, ela providencia, compra e atende o cliente. Olha a importância disso. Olha o Marlon na área também. Parabéns pela festa ontem, Marlon, estava bem legal. Então, olha a importância disso. Olha, Leandro Branquinho, eu assisti uma palestra do Leandro Branquinho. Gente, esse cara é um gênio. Vamos convidar ele para ele vir um dia numa live com a gente aqui. Pensa num cara que... Mano, o cara é porreta em vendas. E aí, beleza. Vocês entenderam, ou seja, o cara é autoridade em vendas. Olha que interessante, eu estava indo palestrar num evento, a palestra que era anterior à minha era a palestra do Leandro Branquinho. Eu nunca tinha ouvido falar dele, tá? E é normal, tá, gente? Assim como milhares de pessoas nunca ouviram falar de mim, milhões de pessoas nunca ouviram falar de mim. E aí eu estava ali nos bastidores assistindo o finalzinho da palestra dele e eu... Caraca, esse cara sabe do que ele está falando. Ele domina do assunto. Ele é bom. Ou seja, ele é uma autoridade. Você entendeu? Então, gente, agora eu quero que vocês coloquem na sua cabeça uma coisa assim, ó, bem importante. Ficou claro, né? Eu não vou mais... Nós já fomos 35 minutos só explicando o que é uma autoridade. Tem gente perguntando que lugar é esse? Um sítio? Não, gente, é um sítio, não. É minha casa nova. Para quem não sabe, eu mudei para dentro da obra. Lá dentro de casa tá tudo bonitinho. Só que lá dentro tava dando eco. Aí, né, brasileiro, vocês sabem, né? Eu vim aqui pra área externa, que tá tudo bagunçado. Olha aqui, ó. Coloquei uma lata dessas de concreto, que tava aqui do lado aqui. E um balde de... O que é isso aqui, gente? Um balde de massa corrida aqui de baixo, o negócio. Pra poder explicar, pra poder fazer a live aqui, porque ele dentro tava dando muito eco. E eu também expliquei pra quem chegou cedo, e eu só vou repetir agora, uma única vez, que esse fundo, presta atenção, nós estamos falando sobre autoridade e sobre conectar com a autoridade. Este fundo que vocês estão vendo, com torre de ferro meio enferrujada, madeira, não sei o que, não foi criado esse cenário, tá? Essa é a realidade. Ele é muito mais conexão, ele dá muito mais conexão do que se eu vier para este cenário aqui, porque
Porque nesse cenário aqui, a impressão que você tem no seu subconsciente é que eu vou te vender alguma coisa. Mano, esse cara vai me vender alguma coisa. O cara colocou a tela do Windows Vista lá atrás. Olha lá, ó. E, mano, ele vai me empurrar alguma coisa. Então, não. Eu coloco aqui dentro da realidade. Faz parte das conexões cognitivas, porque é aquilo que as pessoas têm. Já é mais comum as pessoas verem uma parede sem pintar do que eles ficarem vendo o tempo todo um gramadão perfeitinho, bonitinho, tá? Isso também conecta mais no subconsciente das pessoas, só para vocês entenderem. E eu só saí lá de dentro, as pessoas que acompanharam a live desde o início sabem, tá? Vocês estão chegando tarde, vocês perderam muita coisa. Lá dentro tava dando muito eco, eu tava no mesmo lugar que ontem, só que lá dentro tava dando muito eco mesmo. Agora assim, ó, quais que são os principais erros de quem quer se tornar uma autoridade, tá? Anota, porque é muito importante. Principais erros de quem quer se tornar uma autoridade. Quem quer se tornar uma autoridade, a maioria das vezes, eles querem fazer o seguinte, ó. Ok, assisti uma live hoje de manhã do Kaiser, o Kaiser me convenceu. Eu tenho que ser uma autoridade da minha empresa. Tenho que ser autoridade no assunto. Quer saber? A partir de hoje, eu sou autoridade nesse assunto. Eu sou perito, eu sou bam desse assunto. Sorry, my friend. Não conecta. Não conecta e não te torna autoridade, tá? Se você quer se tornar uma autoridade, você tem que, anote, se tornar um perito. Para se tornar uma autoridade, você tem que se tornar um perito. Perito, Kaiser? Como assim perito? É, um especialista naquele assunto do qual você quer falar. Então você tem que conseguir falar daquele assunto com segurança e com maestria. Ah, mas você só não deve, preste atenção, você só não deve esperar você ser um perito para você começar a falar sobre aquele assunto ou sobre aquele tema. Você tem que já começar, e você vai melhorando dia após dia. Só não pense que você vira perito automaticamente, que você vira autoridade. Não, é uma escadinha, você começa aqui, tá? Você está aqui na zona de conforto, aí você começa a entregar e você vai virando perito. Se algum dia você se achar perito, você vai começar a cair, e você vai ser um bosta. Presta atenção. O objetivo é você se tornar um perito e você ser melhor do que você mesmo. Não é ser melhor do que o Kaiser, não é ser melhor do que ninguém, tá? Você tem que ser melhor do que você, só você. Agora, no dia que você achar que você é melhor, você começa a cair. Porque daí entra a soberba e a prepotência, tá? Prepotência é você achar que você é mais potente do que você realmente é. Então você deve sempre manter a humildade. A humildade vai te conectar e vai te continuar catapultando para o topo. O dia que você perder a sua humildade é o dia que você começa a cair, tá? Não existe isso, tá? É assim, ó, é bem simples, tá? Você é uma escadinha que você sobe de um lado. Se você perder a humildade, se você se achar, você começa a cair. Kaiser, isso é uma teoria? Não, é algo que eu fiz, tá? Se é uma teoria, eu não sei. É algo que eu fiz, aconteceu, e eu testei umas 2 vezes, e é total. Toda vez que eu me achei, eu deixei de ser. Vamos lá, anota essa chave aí, tá? Quando eu pensava que eu não era, eu me tornei, tá? Quando eu achei que eu era, eu deixei de ser. Quem pegou, pegou, tá? Quando eu pensava que eu não era uma pessoa muito boa em determinado assunto, eu me tornei e fui reconhecido por toda a sociedade, todos à minha volta, por ser aquilo. Mas eu achava que eu não era. Quando eu comecei a achar que eu era, eu deixei de ser, tá? Se você tiver que falar que você é porque você não é, tá? Se você tiver que falar que você é porque você não é. Então, os principais erros de quem se torna autoridade é achar que, mano, eu vou chegar hoje e eu já vou virar autoridade. O segundo erro de quem se torna autoridade é achar que eu sou autoridade e por isso eu sou melhor do que alguém. Ninguém é melhor do que ninguém, tá? Existem atitudes melhores do que outras atitudes, ações melhores do que outras ações, mas não existe pessoas melhores do que pessoas. Nós somos todos a mesma coisa. Nós somos tudo bosta, esterco. É isso que você é.
Quando enterra, você vira esterco. Mano, você volta pro pó. Então nós somos tudo a mesma merda. Tudo igual. Então, entenda que você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Mas você consegue ter atitudes diferentes e atitudes melhores do que outras pessoas. Por exemplo, eu poderia estar dormindo. E eu adoraria estar dormindo. Mas eu preferi vir aqui entregar para vocês o conteúdo que... Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar fixo esse aqui, que esse aqui é uma chavinha que virou hoje. Virou não, né? Explicar desse jeito virou hoje. Mas eu preferi vir aqui entregar para vocês um conteúdo e dedicar para vocês a primeira hora útil, que eu poderia já estar ganhando dinheiro, né? Primeira hora do meu útil para semear na vida de vocês. Por quê? Porque é para mim, gente, algo comigo e com Deus. Porque eu creio que a gente abençoa a Deus quando a gente abençoa o nosso próximo. Porque a Bíblia diz que até o nosso desejo de adorar vem de Deus, então não faz o menor sentido. Agora, eu vou explicar para vocês. O Galo acordou agora. Até o Galo tá atrasado para live. Até o Galo tá atrasado para live. Parece que eu tô num sítio, né, gente? Mas não é porque a minha casa nova, ela tem uma área verde muito grande em volta dela, que eu nunca vou ter vizinho. E essa área é cheia de animais, cheio de macaquinho. Daqui a pouco tem uns macaquinhos aqui, faz uma mó bagunça aqui. Então a área é bem legal, tem uma lagoazinha aqui e tudo mais. Agora, uma coisa importantíssima. Nós não conseguimos bater 5.000 pessoas assistindo, ou seja, esse vídeo não vai ficar salvo, tá? Vocês sabem muito bem disso. Se não bater 5.000 pessoas, o vídeo não fica salvo. Aí quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante sobre a autoridade. E aí eu acho que a gente vai poder fechar a autoridade, fechar todo o nosso ciclo de atração. E vamos poder falar sobre qualificação, que a gente pode começar amanhã. Entenda que nós falamos, vou dar uma recapitulada em 1 minuto. Nós falamos sobre atração, nós falamos que publicidade, só existe publicidade, não existe publicidade negativa, só existe publicidade, só existe atenção. Publicidade é um sinônimo de atenção. Então não existe publicidade negativa, só existe publicidade. Sir Richard Branson usa muita publicidade negativa para poder promover os seus produtos. O Sir Elon Musk também usa muita publicidade negativa para poder alavancar o seu produto. E a gente mostrou lá, foi bilhões de venda do novo Tesla, que nem lançou, que nem está à venda, e que eu agora fiz um pedido também. Por quê? Simplesmente porque ele falou assim, esse carro é indestrutível, e quebrou o vidro do carro. Foi a primeira aula, a gente já explicou isso já. E nós falamos sobre as notícias, né? A imprensa que vai acabar noticiando sobre você também, como você consegue fazer isso tal, de uma maneira inteligente, e você ter uma intencionalidade também, tá? Você ser intencional naquilo que você faz, mas intencional do sentido bem feito, né? No sentido do bem. Não seja intencional como uma pessoa que está com segundas intenções. Não, seja intencional com primeiras intenções. Sabe aquela pessoa assim, que você sabe que a pessoa mano, a pessoa tá dando uma indireta? É chato, não é? Agora, se você chega e manda o papo reto, ou se você chega e manda o papo reto, você não tem problema. Qualquer um que chega, se alguém chega pra mim e fala assim, Kaiser, tem como você me emprestar um dinheiro pra fazer isso aqui? Se for meu amigo, eu vou ter 2 opções. Ou eu vou dar o dinheiro, ou eu vou falar, mano, não, eu tenho como te emprestar, mas eu não vou te emprestar. Por que eu falo eu tenho como te emprestar? Porque se você fala, a pessoa fala, tem gente que mente, fala assim, eu não tenho. E, mano, aí o mundo espiritual fala assim, mano, ele falou que ele não tem, então vamos cumprir o que ele falou, porque tem que cumprir o que você falou, tá? Isso aí já é outra coisa. Mas, manda o papo reto. Então, quando você empresta dinheiro para um amigo, ou você perde um amigo, ou você perde o dinheiro. Então é melhor você não perder nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois. Agora, nós falamos sobre influenciadores digitais, nós falamos sobre storytelling, nós falamos sobre... Por isso que eu estou anotando, que aí eu lembro de tudo que eu falei. Nós falamos sobre várias coisas e agora eu quero fechar todo o ensinamento da autoridade, te dando o melhor que eu posso sobre a autoridade, tá? É você saber a diferença de autoridade percebida e autoridade imposta. Porque todo mundo que tenta fazer o jogo da autoridade, ele comete o erro grotesco de fazer uma autoridade imposta. Então, existe uma grande diferença entre uma autoridade imposta e uma autoridade percebida. Vou dar um exemplo para você, tá?
Eu uso sempre a mesma analogia e eu vou tentar criar outras analogias para poder facilitar para você entender, tá? Ó, imagina que eu tô aqui conversando com vocês e eu falo assim, mano, eu sou muito foda, eu sou foda, o ombro do cara já estufa, o peito estufa, o ombro fica assim, eu sou muito foda porque, mano, eu estudei em Harvard, eu fiz mestrado em Cambridge, eu estudei no MIT, eu fiz não sei o que, blá blá blá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Você que está do outro lado, você vai pensar, essa é uma autoridade imposta. Imposta, entenda imposta como se fosse um estrupo alimentar, uma comida sendo forçada dentro da sua boca, tá? Autoridade imposta é aquela comida sendo forçada dentro da sua boca. Você engasga, você não gosta e você joga ela para fora, tá? Você não vai gostar de uma autoridade imposta. E olha aqui, lembrando, mas você consegue ter uma autoridade percebida. E eu vou te ensinar a ter autoridade percebida na prática, porque quem sabe faz ao vivo, né? Então nós vamos fazer o que é ao vivo. Mesmo contexto, mesma história, tá? Estudou em Harvard, um cara que estudou em Harvard, né? Pode falar assim, eu sou foda, eu estudei em Harvard. Ponto. E o cara pode falar assim, mano, essa história que a gente está falando aqui hoje, me lembra quando eu e o meu colega de quarto, lá, quando a gente estava lá em Harvard, a gente estava fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que é que passa no subconsciente das pessoas? Passa o seguinte, na primeira opção, onde que a pessoa fala assim, eu sou uma autoridade, a pessoa fala assim, eu sou foda, eu estudei em Harvard, a pessoa, no subconsciente dela, ela pensa assim, babaca, você acha melhor do que os outros? Porque estudou em Harvard. Ponto. Essa é a autoridade imposta. Bateu 5 mil, né? Vocês são bons, hein? Autoridade percebida. Mano, esse me lembra quando eu e meu colega de Harvard, eu e meu colega de quarto, tava lá em Harvard, mas a gente tava fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aconteceu não sei o que. Subconsciente da pessoa fala assim, caraca, velho, que moleque humilde, mano. Você viu, velho? Você viu, velho? O subconsciente fala assim, mano, você viu? O cara estudou em Harvard, velho. E ele nem fala. Então, nenhuma você passa a imagem de soberbo. E lembra que a soberba precede a ruína. O orgulho e a soberba precede a ruína. Isso é bíblico. Parabéns, gente. Passou de 5 mil, então vai ficar salva essa terceira live. Essa terceira aula. O orgulho e a soberba precede a ruína, tá? Então, quando você solta uma mensagem e você fala assim, eu sou foda, eu estudei em Harvard, o cérebro, eu não estou falando do que a pessoa vai pensar, eu estou falando sobre o subconsciente dela, estou falando sobre os neurotransmissores que vai acender dentro dela. Vai acender o neurotransmissor babaca. Se acha melhor do que todo mundo, porque estudou em Harvard. É isso que vai estar no subconsciente dela. Mesmo que você falar, ai que lindo, ele estudou em Harvard, o seu subconsciente vai estar assim, babaca, otário, cuzão, tá se achando só porque estudou em Harvard, tá? Quando você segue a outra linha de raciocínio e você tá assim, ó, mano, isso aqui me lembra quando eu e meu colega de quarto de Harvard tá fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O seu subconsciente, às vezes o seu consciente ele nem percebeu, ele tá assim, né, mano, seu colega de quarto, da hora, né, e tal, massa. Só que seu subconsciente, e lá no seu subconsciente é que está registrado quem você ama, quem se odeia, o que você quer fazer, quais são os seus sonhos, é o seu subconsciente que controla você. Lá no seu subconsciente está registrado tudo isso. Olha o registro que registra no seu subconsciente. Uau! Que cara humilde, que cara top. O cara nem deu ibope pelo fato de ele ter estudado em Harvard. Cara, e como que eu faço isso na prática? Como que as pessoas erram a fazer isso na prática com a vida dela, tá? Vou dar um exemplo para você. As pessoas vão começar a gravar vídeos para a internet e eles vêm fazer isso aqui, ó, tá? Como eu disse, eu vou mostrar exemplos práticos para você. Olha o fundo aqui, gente, fundo de obra, né? Mas eu poderia... Alguém de vocês aí tem elevador em casa? Elevador, na casa própria sua. Eu poderia estar gravando a live daqui, ó. Ó, nós temos aqui nesse canto um ar-condicionado que custa 35 mil reais cada um. Tem mais 3 deles só nesse andar. Presta atenção, porque eu estou dando aula, eu não estou sendo soberbo, tá? E ali atrás ele tem um elevador, tá? E presta atenção, eu poderia fazer a live daqui,
E isso teria uma autoridade imposta. Eu também poderia fazer a live daqui, ó. A minha geladeira nova, gente, é linda, maravilhosa. Eu poderia colocar assim, ó. Gente, não sei o que, tá. Você tem a geladeira, sei lá o preço da geladeira, não tô agarrado com o preço de nada e tal. Que, poxa, a geladeira tem touchscreen, tem TV, tem não sei o que. Tudo isso nós chamamos de autoridade imposta. Quando você vê alguém gravando um vídeo assim, ó, ei, gente, ó o cara que tá fazendo autoridade imposta. Ei, mano, como é que vocês estão? Oh, joia. O cara vai gravando assim, ó, e mostrando os carros lá atrás. Então, mano, olha lá que da hora. E aí? Ó, tô passando aqui para dar um recado para vocês. Mas ele tá mostrando o fundo. Vamos lá. Vou chegar na minha porta aqui. Eu tô mostrando. Isso aqui é aula, tá, gente? Tudo é aula. Não estou sendo soberbo nem nada. O cara tá assim, ó. Autoridade imposta. Gente. Tô aqui chegando na minha casa. Olha o tamanho dessa porta. O cara grava assim, ó. Gente. Ele fica assim, ó. Gente. Eu sou muito foda, né? Então, queria aqui passar para dar um recado para vocês. Tá, porque não sei o que, né? Vocês estão vendo lá no fundo, né? Tal. Ele tá tentando fazer isso com você, tá? Ele faz isso com carros no fundo. Ele faz isso com um monte de coisa, né? E isso é autoridade imposta. Funciona? Funciona. Vocês ficaram impressionados com isso. Funciona. Só que tem um problema. Mesmo que o seu estado de consciência ficou impressionado com isso, o seu estado de subconsciência ficou assim, babaca. Não precisa mostrar tudo isso. Para que essas palhaçadas aí? O seu estado de subconsciência, ele não conecta com aquilo. Por quê? Porque aquilo não tá. Agora olha isso aqui. A parte externa, né? E eu não vim para cá, porque vocês viram que o som lá dentro tá pior, né? Porque eu não tenho mais necessidade de fazer nada disso. O som lá dentro tava pior, tava dando eco. Olha o meu setup aqui, ó. Um bagulho de como é que chama? Massa corrida. E uma lata que eu improvisei na hora. Por quê? Porque eu comecei a live sentada, minha mochila tá ali, meu banquinho tá ali. Eu comecei a live sentada, só que tava dando muito eco lá dentro. E aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou colocar aqui fora. E eu coloquei uma lata de concreto aqui. E eu entreguei o conteúdo que eu já tinha que entregar para vocês. E automaticamente, no subconsciente de vocês, mesmo que o consciente de vocês tenham pensado qualquer outra coisa, o cara está querendo fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, o subconsciente de vocês pensou, o cara é humilde, o cara é massa. E aí ele para ouvir, tá? Resumo, sintetizar tudo que você aprendeu no dia de hoje. Por que você deve se tornar uma autoridade? Porque as pessoas param para ouvir quem é a autoridade, tá? As pessoas vão deixar passar qualquer um. E qualquer um que der falar qualquer coisa vai ficar pérolas aos porcos. Mas quando você parar e você for uma autoridade, você falar, o ambiente onde você chegar, ele vai se parar. Opa, chegou uma autoridade. Sabe quando você está numa festa? Principalmente essas festas que envolvem pessoas de autoridades do governo, né? A festa não para. Gente, queremos parar agora aqui para anunciar a excelentíssima presença do senhor governador, do senhor prefeito, do senhor não sei o quê. São autoridades que, quando entram no recinto, ela para o recinto. Mais uma vez, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no meio da live. Se você chegou no final, seu preguiçoso que acorda às 6h30, volta, aproveita que a galera bateu mais de 5.000, vocês comecem a assistir desde o início. Essa é a terceira aula, tá? Essa é a terceira, pra gente fechar. Agora eu posso dar um check mark aqui. Fechar aqui pra vocês. Eu vou mostrar para vocês as minhas anotações aqui, ó. Olha lá, ó. O que é marginal, né? Separando as três, eu só anotei, né, pra vocês, olha lá, ó. Tráfego pago, tráfego orgânico, autoridade, o que é autoridade. Então, acabei de marcar o checkbox aqui do que é da autoridade. Mas ainda vamos falar sobre qualificação, vamos falar sobre várias outras coisas. Gente, olha esse buraco, mano. Tá? Nem é intencional, tá? Não é. E se fosse também não teria problema algum. E, gente, também não fica mordidinho que eu falei que a pessoa é preguiçosa. Não, eu sei que muita gente tem academia, tem um monte de outras coisas para poder fazer, tá? Não se preocupa. O que importa é que, como diz o meu amigo Paulo Vieira,
fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Não tem, cada um tem a barriga que merece, a conta bancária que merece, cada um tem a vida que merece, tá? Então, crédito ao Paulo Vieira, eu amei essa colocação dele, tá? A gente prioriza aquilo que a gente quer na nossa vida. Se você priorizar a saúde, você vai ter saúde. Se você priorizar a finança, você vai ter finança. Se você priorizar a família, você vai ter família. A vida, na verdade, ela é um grande malabarismo de equilíbrio de todas essas bolinhas. E você não pode deixar nenhuma dessas bolinhas cair. Porque a soma de todas essas bolinhas é que fazem você ser quem você é. Então, aproveita que nós temos 4 minutinhos. Que chaves viraram, como diz o Paulo Vieira, aí na mente de vocês sobre a aula de hoje? O que você aprendeu? Sobre o que de todas, qual é a coisa mais importante que você aprendeu? Ó, lembra, quando for gravar vídeo, tá? Não cometa o erro de já querer chegar sendo uma autoridade. Seja humilde. Seja humilde. Mano, toda coisa grande um dia já foi pequena. O que nasce grande é monstro, né? O que nasce grande é monstro. Tudo o resto nasce pequeno. Se você pegar os maiores influenciadores do país, os maiores, o Carlinhos Maia, mano, cito várias vezes o Carlinhos Maia, porque eu conheço o Carlinhos Maia pessoalmente, eu conheço o Carlinhos Maia e eu tenho um bom relacionamento com ele, e eu cito ele, e você vê o começo dele, era esse fundo aqui, ó. Era essas coisas. Porque pessoas se conectam com pessoas e é muito mais difícil você se conectar com uma realidade muito distante daquela que é sua. Então, quando você for gravar os seus vídeos, ao invés de você ficar nesse cantinho aqui tentando mostrar o fundo para vender alguma coisa, não é para vender, é para validar você, coloca-se no centro, deixe que o fundo apareça em pequenos detalhes. Em pequenos detalhes. Então, não é que não é para você mostrar, é para você mostrar sim, porque isso gera autoridade. Mano, você tem uma Ferrari, você tem um negócio, é legal. Só que se ela for o centro do vídeo, o canal é dela e não o seu. Se ela for o centro do negócio, é dela a moral e não a sua. Quando eu tive aquela Lamborghini Urus amarela, o meu time, que eu andava com videomaker todo dia, meu time começou a colocar o carro como se ele fosse o centro. Eu falei, peraí, bro, esse Instagram aqui é o meu. Se você quer que o carro seja o centro, cria um Instagram Lamborghini do Kaiser. E esse Instagram vai bombar. Porque quem quer ver a Lamborghini vai para o Instagram da Lamborghini. Quem quer ver? Eu poderia ter feito o Instagram dos carros do Kaiser. Já passou vários, entendeu? Só que dentro da sua emissora, isso aqui é uma emissora, ó, tá? Isso aqui é uma emissora de televisão. É uma emissora de telecomunicação. Dentro da sua emissora, você tem que ser o Silvio Santos. É o programa de domingo, você tem que ser o Silvio Santos. Você tem que estar aqui e ser aquele que aparece, o centro da atenção. Mano, você não pode deixar-se de lado e deixar que outras coisas, mesmo que são coisas que agreguem. Até o meu jato, por exemplo. Não sei se vocês já repararam, eu não fico mostrando meu jato, mostrando o jato de qualquer jeito. Não, o jato tem que ficar no fundo, porque ele preenche um contexto e gera uma mensagem no subconsciente das pessoas falando o seguinte: eu não sei o que esse cara faz, eu não sei quem ele é, mas seja lá quem ele for, ele é bom, porque eu não conheço ninguém que é ruim e tem jato, tá? Então, a mesma mensagem é passada quando tem um carrão no fundo, quando tem uma mansão, quando tem isso, quando tem aquilo. A mensagem é que, mano, I don't know who he is, but he's good. Eu não sei quem ele é, mas ele é bom. E essa mensagem é a mensagem que você quer como autoridade. Por quê? Porque a autoridade, ela atrai e gera e segura a atenção. E aí, quando você faz isso, você pode partir para o próximo passo, que é o que a gente vai ensinar vocês amanhã, que é sobre a qualificação. E o que é a qualificação? Vou dar uma resumida para você. É você qualificar dentro daquela galera que está te acompanhando, dentro daquela galera que você consegue comunicar, quais são as pessoas, né, ou empresas ou potenciais clientes que são potenciais consumidores do seu produto e que são de fato pessoas que podem tornar o teu cliente. Ou seja, amanhã eu vou ensinar vocês como que você separa o joio do trigo. Como que você separa curioso de quem é potencial cliente de você. Então você não perde a aula de amanhã, começa exatamente 6 horas e 1 minuto da manhã.
e ela só vai ficar salva amanhã se bater 5.500 pessoas. Hoje foi 5.000, eles têm que aumentar, né? Porque não tem que deixar salvo todo dia. Fechou? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa e que você saiba que somos todos Zé. Nós somos tudo Zé, velho. E não existe B2C, B2B, não existe nada disso não. Existe Zé to Zé, né, mano? De Zé pra Zé. Então, ó, de Zé pra Zé, porque somos todos Zé, tá? De Zé pra Zé, né? De Zé pra Zé. O meu melhor pra vocês. Eu te vejo amanhã, 6h01 da manhã. Compromisso, hein? Faz eu acordar cedo todo. Eu acordo 4 horas pra vir cá pra falar com vocês. E eu tô entregando coisa que eu deveria estar vendendo. Mas é porque eu quero que você tenha um ano diferente de 2022 e que você mude ainda esse ano, tá? Tem como você usar isso aqui para esse ano ainda você transformar todos os resultados que você teve esse ano. Às vezes esse ano foi ruim para você. Se você colocar em prática tudo que eu estou ensinando nesse método aquecer para vocês, você consegue mudar ainda este ano e tornar ele um bom ano para você, para o seu negócio, para sua família. Beijo do gordo, manda um print aí, tira um print, coloca aí, posta aí, comenta, compartilha, chama todo mundo. Eu vou tirar um print também aqui. Eu odeio tentando fazer sorrir, mano. Eu tinha que ter que arrumar um tempo piada. Eu tenho que pensar em alguma coisa para poder dar um sorriso de verdade, porque senão fica aquele sorriso falso. E sorriso falso também não conecta, assim como qualquer coisa que seja falsa. Então, eu vou postar lá no meu feed. Eu quero que você comenta lá e deixa lá o que você aprendeu e compartilha com outras pessoas para que amanhã eles também possam aprender com você. Lembrando que amanhã nós vamos falar sobre qualificação, sobre como você gera valor, como você qualifica o cliente, como você qualifica quem não é seu cliente, o que fazer com quem não é seu cliente. Tudo isso a gente aprende na nossa aula de amanhã, 6h01 da manhã. Beijo do gordo, tchau, tchau.